Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse podcast aqui do Vivales Garden House. Montamos uma roda de conversa aqui com pessoas que são especialistas no produto. A gente vai apresentar cada um de vocês agora logo a seguir. E a ideia é trazer um pouco mais em detalhes esse empreendimento que a gente está trazendo para a cidade de Santa Cruz do Sul e mostrar para vocês por que a Vivacorp veio para ficar, por que a gente acha que chegou com um produto realmente competitivo e por que todo mundo que vem conhecendo um pouco mais desse produto acha que ele vai revolucionar o mercado aqui de Santa Cruz do Sul. Junto comigo aqui eu tenho o Rafael, arquiteto responsável diretamente pelo projeto. Se eu falar alguma coisa errada, pode corrigi-lo. O Rafael trabalha na The House, juntamente aqui com o Fábio, que é o sócio proprietário lá da The House. Demitri, que é o nosso responsável comercial hoje pela empresa, está aqui trazendo um pouquinho dessa visão de mercadológica do produto, né, para a gente agregar na conversa. Temos aqui o Vinícius, sócio proprietário aqui da construtora, que é a pessoa que deu o nosso primeiro passo em direção a essa ideia de chegar em Santa Cruz do Sul, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E a Tainá, que é dentro da CBA a responsável por fazer toda a gerência desse projeto e cuidar da concepção dele até lá o momento de entrega para a obra. Meu nome é Jader, eu trabalho com marketing, vou fazer um pouco essa parte de guia aqui da nossa conversa, né, para a gente poder ir conversando sobre os temas. Fica todo mundo bem à vontade, pessoal, podem falar no momento que se sentirem melhor, a ideia é que a conversa fique mais descontraída mesmo. Vamos começar falando então sobre o que nos levou para Santa Cruz do Sul, e eu queria ouvir um pouco essa parte do Vinícius, que é o CEO aqui da empresa e tomou a decisão de escolher essa cidade lá para a gente entrar. Então, a gente já tinha aí já fazia alguns anos aí que a gente acompanhava o mercado de Santa Cruz, né? Praticamente desde que a gente iniciou a empresa, a gente sempre teve um olhar para esse mercado e viemos acompanhando aí o que a cidade tinha de lançamentos, né? O que o mercado oferecia, e a gente foi notando aí que o nosso produto, aí, a nossa proposta de valor como para o cliente, aí a gente não tinha nada parecido, né? Então isso aí acabou despertando um interesse em a gente entrar nesse mercado. Santa Cruz é uma cidade aí que nos últimos 10 anos ela cresceu aí, mais de 11%, né? Então saltou de uma população aí de 118 para 132 mil habitantes, então é um crescimento bem expressivo na região, né? É uma economia também que é forte, né? É uma das principais ali da região. E isso aí tudo, né, a gente também, além do feeling que a gente tem como empreendedor, a gente contratou uma empresa de pesquisa especializada aí de São Paulo, que foi a campo, né, pesquisou o interesse do Santa Cruzense de comprar um empreendimento, né, o que ele esperava, o que ele queria, e aí nos trouxe aí dados mais concretos aí para a gente realmente poder ir em frente, né, ter certeza que a gente tinha essa demanda e realmente aí em busca dos terrenos, né, para poder fixar nosso primeiro produto na cidade. Depois de ter saído de Cachoeira já primeiramente rumo a Santa Catarina, né, estar com uma construção tão próxima à nossa sede ali de Cachoeira nos ajuda muito em logística também, né, Vini? No sentido de ficar mais fácil a gente direcionar a nossa equipe para ali, para estar acompanhando a obra. E é uma cidade onde a gente está só começando, né? Tem outros projetos futuros que estão por vir em padrões e localizações da cidade diferentes, né? Então a gente pensa em trazer outras inovações. Exatamente, a gente pegou e pensou em Santa Cruz realmente como um ponto de expansão, né? E um ponto aí realmente para fixar a marca e ficar aí ao longo dos anos, né? Então, dentro desse projeto, dessa pesquisa de mercado aí, a gente já mapeou o que a gente poderia fazer em Santa Cruz aí olhando 10 anos para frente, né? Com certeza ainda o mercado muda, né? Essa pesquisa ela não é única, né? A cada novo lançamento a gente busca uma nova pesquisa aí para definir o produto, mas a partir desse primeiro direcionamento aí, hoje a gente já temos 3 terrenos adquiridos na cidade, né? Para diferentes perfis de cliente e para diferentes produtos para ser oferecido, né? Então realmente a gente como já tinha uma equipe, né, próximo ali, isso
fez com que facilitasse bastante aí também nosso trabalho na cidade. Perfeito. Sabendo então que a gente chegou para ficar, né, em Santa Cruz do Sul, a gente tem sempre um cuidado aqui na Vivacorp e na CBA de trazer equipes competentes e que comprem as nossas ideias de projetos inovadores, né? E é por isso que a gente trouxe aqui para essa conversa hoje a equipe da The House, que é um escritório de arquitetura aqui da cidade de Florianópolis, né? Eles têm sede lá no Campeche e eles estão sempre atentos a esse tipo de provocação que a gente leva até eles, de trazer um projeto diferente, de trazer um projeto inovador. Eles compraram a nossa briga de chegar em Santa Cruz com uma ideia nova, completamente disruptiva para o mercado local, né? Então a gente gostaria de ouvir aqui do Fábio, do Rafael, um pouquinho do que nos inspirou a fazer esse projeto do Vivales Garden House, principalmente. Todos os projetos dentro da The House, ela tem um centro de inspiração que são as pessoas, né? As pessoas que nos movem assim em fazer um trabalho direcionado para a família, direcionado para as pessoas que vão morar naquele local. A intenção é sempre levar um produto diferente, né? Mas nesse produto sempre há um núcleo, né? E esse núcleo é um núcleo de lazer, um núcleo de interação, um núcleo para a família. Então todos os nossos produtos eles visam dar o maior conforto possível para essas pessoas que lá vão residir, né? Basta num simples pensar de não ter proximidade com os carros, as crianças ter um local apropriado para desenvolver a coordenação motora, brincar, interação social. O lazer é um ponto forte desse projeto. Ele tem toda uma área de lazer ao longo de todo o empreendimento, então é um terreno que ele nos trouxe um pouco de dificuldade de fazer essas integrações, porque é um terreno mais longo, comprido, né? E isso a gente conseguiu essa aproximação com esses links que nós conseguimos fazer pelas áreas de lazer ao longo de todo o empreendimento. Que pode-se dizer de uma maneira geral, assim, que sempre, além de pensar em comodidade, assim, de proximidade, de arquitetura, de facilidade, sempre tem um cuidado social com a interação dos moradores, né? E nessa pegada de trabalho de vocês, né, Rafael? Só complementando então o que o Fábio falou, a gente não tem uma inspiração específica, a gente está constantemente estudando, se atualizando e tentando propor o melhor para cada projeto, né? De acordo com as condicionantes da construtora. E com a Vivacorp, com a CBA, a gente tem esse link que a CBA está sempre tentando propor um produto diferente e a gente também quer propor uma arquitetura diferente, né, a cada projeto. Então juntou essas intenções e o Vivales exatamente isso que o Fábio falou também. As inspirações elas vêm de acordo com o desafio que a gente tem em cada projeto. E a questão da topografia ali, o tamanho do terreno é um desafio muito grande. A gente tem 21 metros variando de uma ponta do terreno à outra, né? Então, e bastante extensão de terreno. Então, como é que a gente ia projetar ali uma arquitetura interessante, com uma boa área de lazer? Então, veio toda essa ideia de trabalhar com platôs e de ter pontos atrativos conforme a gente vai descendo a topografia, suavizando isso, né? Não construir paredões e tudo mais. E também num ponto específico, essas áreas de lazer, né? Para que não fique distante dos blocos. Perfeito. Nesse sentido, a gente sabe que é um desafio, né? Trabalhar com um empreendimento que tem 4 torres num terreno assim ao comprido, mas a gente meio que cumpriu assim o que a gente esperava no projeto, porque a gente conseguiu aproximar todo mundo das principais áreas de lazer, né? De certa forma, todo mundo tem acesso a tudo e fica algo bem democrático, né? Eu queria trazer também um questionamento aqui para o Demetri, né? Já que a gente esteve bem à frente ali agora no contato com as imobiliárias para quem a gente apresentou em primeira mão parte do projeto, né? Qual foi a sensação que tu teve na reação do pessoal lá, Demetri, quando a gente falou sobre esse projeto na cidade? Né? Bom, os últimos 2 meses, né, a gente teve reunido a gente separou alguns nomes, né, que possuem uma representatividade e credibilidade na cidade de Santa Cruz do Sul, para serem os nossos parceiros, e apresentamos a forma como a CBA trabalha os seus empreendimentos,
apresentamos a forma que a gente vai fazer esse lançamento e alguns detalhes desse projeto, e a gente teve uma receptividade muito boa, uma aceitação muito grande, né? Não só da forma como estamos trabalhando, mas sim também do projeto, sendo que é um projeto que não tem nada igual, nada parecido na cidade de Santa Cruz do Sul, né? Então a gente teve uma receptividade muito boa e tenho certeza que a gente está contando aí com os parceiros certos para este lançamento. Eu participei um pouco também dessas reuniões ali junto com o Demetri, né? O pessoal já acabou interagindo bastante com a gente e o feedback foi bem positivo realmente, né? A gente conseguiu ter uma aceitação muito bacana do produto e isso nos traz um certo termômetro em relação ao que o público final, né? O que vocês, clientes, vão achar do que a gente está conseguindo levar até vocês. Então, como está todo mundo bastante curioso para saber sobre o produto e esse vídeo aqui vai estar sendo disponibilizado em um momento em que a gente gostaria já de entregar mais detalhes, eu vou convidar todo o pessoal que está aqui na mesa, né, para a gente entrar um pouco mais em cada ponto do empreendimento a partir de agora e tentar explorar um pouquinho mais as mais de 25 áreas de lazer que a gente tem disponíveis nesse projeto hoje e tentar trazer um pouco para a visão de vocês por que a gente tem assimilado o nosso projeto a uma estrutura de resort particular aqui dentro da cidade, né? O Vivales Garden House ele chega com uma estrutura bastante imponente e como a gente sabe que isso não é uma coisa muito corriqueira, a gente pode sim assimilar a uma estrutura de um clube, pelo menos, né? Uma estrutura de um resort. Então eu vou passar um pouco sobre cada uma das áreas, aqui fica aberta a roda, falem o que vocês achem mais bacana sobre o detalhe de cada um desses lugares, né? Começando pelos 2 pórticos de entradas que são posicionados estrategicamente no terreno, né? Eu só quero, antes aí de nós passar para o próximo assunto, né, ainda dando mais falando ali do momento que a gente está lá na cidade, olhando os terrenos, né, o que quando eu fui nesse terreno representou, na verdade, eu acho assim, para minha escolha, né, porque quando a gente escolhe um terreno, né, a gente está olhando diversos ali, e realmente o que ali me chamou a atenção, né, que eu acho que é um pouco aí do que a gente tentou trazer o projeto, acho que eu sempre falei com o Fábio, foi aquela quantidade de verde que a gente tem ali de natureza na região, né. Quando a gente está na parte mais alta do terreno, além de tu enxergar a cidade, né, tu enxerga uma mata ali que provavelmente aquilo ali não vai sair, vai ser uma mata de preservação. Então eu acho que esse é o ponto ali que acabou que, né, acho que desde a pandemia muitas pessoas começaram a procurar, a gente percebeu que São Paulo, Porto Alegre, todos os outros grandes centros aí começaram a mudar o direcionamento de produto para produtos que tivessem mais natureza, que tivessem mais verde, né? E quando eu olhei aquele terreno ali, que querendo ou não foi no período de pandemia, eu disse, pô, isso aqui é uma coisa que tem mais valor do que qualquer outro terreno no sentido de tu viver naquele lugar, né? Então eu acho que foi isso uma coisa assim que eu sempre passei pro Fábio, né? Vamos trazer esse verde, vamos manter dentro do projeto Área Verde, né? Que eu acho que é o grande valor que a gente tem no terreno. Perfeito. E de certa forma, né, Vinícius, a gente já tem esse cuidado nos empreendimentos que a gente lança em grandes centros assim urbanos, a gente sempre já traz uma pegada mais verde, mais de paisagismo para dentro do empreendimento, né? O que não vai ser diferente no Vivales. A gente vai trazer todo esse paisagismo. Porém ali, nesse sentido, a gente ficou privilegiado porque o terreno está numa área muito verde, provavelmente vai, como o Vinícius falou, vai seguir sendo uma área preservada, né? Em contraponto, né, sempre tem aquele outro lado, a gente vai para uma área mais verde, logo a gente vai estar um pouco mais afastado do principal centro da cidade, né, apesar do bairro ter um comércio bem ativo, mas a gente entende que esse contraponto a gente consegue melhorar e entregar algo a mais numa estrutura completa, né? Por isso o próprio nome Vivales, né? Que é Viva Alles, da palavra alemã, que significa viver tudo, ter tudo dentro do condomínio, estar com tudo próximo, né? Então, um pouco dessas áreas que a gente vai explorando ponto a ponto agora vão mostrar isso, que o condomínio em si, ele não te dá motivo para sair de casa, tu vai ter tudo lá dentro, se precisar sair é só por uma questão mais estratégica mesmo.
Os pórticos de entrada, como a gente vinha falando ali, foram posicionados nas extremidades do terreno justamente para dar acesso direto aos estacionamentos, correto? Sim, a estratégia dos pórticos, além dele ter esse acesso direto ao estacionamento, é dividir um pouco o fluxo e tirar, como eu mencionei no início, né? Tirar a aproximação dos carros das pessoas, tentar diluir isso da melhor forma possível. E o terreno, como ele é um pouco mais comprido, então a posição dos pórticos, eles foram estratégicos para que a gente conseguisse chegar no que nós queríamos mesmo. Né? Perfeito. No caso, a gente tem uma situação privilegiada, né, no projeto, que é 2 entradas. Né? Nem todo projeto tem 2 entradas. Então, com isso, a gente conseguiu setorizar os estacionamentos e concentrar melhor as áreas de lazer. Né? Não tendo esse conflito de carro passar pela área de lazer e tudo mais. E a questão ali dos pórticos é que, querendo ou não, é como tu tá recepcionando as pessoas que entram no empreendimento, né? Perfeito. Então, essa entrada ela tem que condizer com o que tem dentro do projeto. Isso eu acho bem interessante aí que vocês cuidam, né? Que justamente não ter os veículos, né? Onde as crianças possam estar brincando, né? Isso eu acho que é importante. E a gente, por pesquisar, assim, conhecer bastante produtos de concorrentes em diversas cidades, a gente percebe que não tem esse cuidado, assim, do que a pessoa vai conviver, sabe? Geralmente, tu abre uma janela, tu dá de cara com um apartamento, com um estacionamento, sabe? Ou a área de lazer, assim, a piscina, tá com o carro passando do lado, quem tá entrando vê quem tá na piscina, né? E nesse sentido, toda a distribuição da área de lazer foi pensada nessa privacidade, nessa segurança, né? Em relação entre as partes, né? Exatamente. Nesse sentido, assim, a gente sempre deixa claro aqui que é nota máxima, assim, nessa parte do pensamento do projeto, né? Porque ajuda bastante, né? A gente tem também uma estrutura com 2 guaritas, né? Acredito que para segurança, né? E apesar da gente estar se localizando em um bairro onde todos os feedbacks e todas as pesquisas de segurança em si apontam ser um lugar extremamente tranquilo, né? A gente esteve conversando com uma vizinha ali que tem vizinha de terreno, assim, com onde é o local da construção do Vivales, e ela comenta que às vezes ela sai, deixa a porta aberta, deixa a chave na porta, já esqueceu o fim de semana inteiro, no portão, pelo lado de fora, assim, a chave, nunca teve problema, né? Então a gente ficou atento também a levar esse projeto para um bairro seguro, para um bairro legal ali em Santa Cruz, né? Que está em constante crescimento. Mas mesmo assim a gente trouxe 2 estruturas de guaritas, elas ficam posicionadas mais ou menos aonde no terreno ali? Vocês lembram? Junto ao pórtico de entrada. Junto aos pórticos de entrada ali. Beleza. Eu acho que a guarita é sempre pensando para frente, né? Eu acho que nem falou, né? É uma cidade com muita segurança, mas enfim, o momento que o condomínio se sentir que acha que é necessário colocar alguma segurança a mais, vai estar pronto para receber, né? Acredito que seja mais uma questão de controle e organização do que momentaneamente segurança, né? Perfeito. A gente havia falado já sobre essa parte dos acessos de veículo, né, serem nos pórticos laterais ao terreno ali para não passar pelas áreas de lazer. Eu acho que faltou fazer um adendo só de que todas as unidades têm estacionamento, né? São 280 vagas ao total, né? Então pelo menos uma vaga para cada morador é garantido que vai ter, né? É importante salientar que essas vagas de veículos, elas estão diretamente ligadas às áreas verdes do condomínio, porque a gente leva muito paisagismo para a área de estacionamento, né? Então a área de estacionamento ela se transforma num grande parque, né? Então, aonde tu teria somente o carro, essa coisa de metal, de concreto, a gente quebra tudo com um grande paisagismo, né? Perfeito. Um adendo sobre isso, nessa pegada que o Fábio colocou de levar o paisagismo, também a gente usa os pavimentos permeáveis, né? Geralmente onde a gente tem essas vagas de estacionamento, justamente também para a gente aliviar, né, essa visão de ter muito concreto, ter os veículos mesmo, faz alguns trilhos ali de grama e tudo mais, para também, além de fazer a permeabilidade, né, do terreno, a gente tirar um pouco dessa coisa mais pesada, que seria, né, só o concreto e uma praça os seca, veículos. né, Exatamente.
Perfeito, isso a gente vê que quebra muito os conceitos de arquitetura na região lá, porque eles geralmente não se tem essa atenção com tornar verde uma área que geralmente é cinza, digamos assim. Né? Esses pequenos detalhes transformam a arquitetura o mais sustentável possível, né? Então essa parte da permeabilidade do solo é muito importante, né? Porque essa água tem que ir para algum lugar e se for de forma natural melhor ainda, né? E desde o recolhimento de água da chuva, essa questão do verde que quebra a necessidade de tu ter ar-condicionado ligado direto, porque se tu tens ali simplesmente um estacionamento com concreto, aquilo, a terra naturalmente ela não absorve o calor do sol e isso tudo vai ser refletido pelos prédios. Né? Dessa forma, não, tu consegue criar um núcleo ali realmente muito mais, com um ecossistema muito mais natural. Né? Microclima. Exatamente. Perfeito. Dá para ver que o cuidado vai muito além em posicionar os carros no lugar certo. Né? Tem todo um pensamento com o bem-estar do morador posterior, né, à entrega da obra. Né? E complementando, né, as vagas de garagem, né, pensando na parte de saúde mesmo de cada morador, a gente vai entregar ainda um bicicletário junto com as áreas de estacionamento, né? Então cada vaga vai ter um suporte para sua bicicleta, então pensando na saúde do nosso morador. E bacana isso, né, Demitri? Porque o próprio poder público lá em Santa Cruz ele já tem esse cuidado, né? Então até exatamente o local do terreno existe uma ciclovia que liga até o centro da cidade, né? Então para quem tem a rotina de andar de bicicleta ou se locomover a trabalho, enfim, com a bicicleta, o local em si vai entregar bastante comodidade, né? Tanto no condomínio quanto na área externa, que a prefeitura já dá esse suporte aí. Tainá, fala um pouco para nós então sobre qual é a diferença de ter essas áreas permeáveis ali no estacionamento, por exemplo. Bom, então... Na verdade, tem que explicar o que é isso, né? Para nós entender o que é o permeável, como é que faz para ser permeável. Daí eu vou falar infiltra. Água infiltra. E daí? Tá, mas qual água? Água que sai de carro? Da chuva. Ah, tá, da água da chuva. Isso. Então, sobre a permeabilidade é essa questão de, se a gente, por exemplo, fizesse toda uma área de estacionamento concretada, essa água não infiltraria no solo. Então a gente estaria o quê? Sobrecarregando a rede pluvial existente de esgoto, né? Que é a rede pública da cidade. Então essa ideia do piso permeável é que quando ocorrem então essas chuvas, haja essa entrada de água no terreno e a gente não vai estar sobrecarregando as redes pluviais, a gente vai estar ajudando, né, a parte da natureza e tudo mais, porque a gente sabe que um grande problema, não em Santa Cruz, mas ali nas regiões ao redor, a gente tem as enchentes, né? E as enchentes vêm muito dessa falta de permeabilidade de solo. Tanto é que a prefeitura tem ali seus índices e tudo mais, que já exigem que a gente deixe uma certa porcentagem do terreno permeável, justamente, né, para ir em concordância com essa questão. Então, isso que a gente fala de permeabilidade é justamente para a gente, né, trazer para o empreendimento também essa parte de ser mais a favor do meio ambiente, né? Outra questão, além da permeabilidade desses estacionamentos, a gente tem a coleta das águas da chuva, que a gente sempre faz e no Vivales não seria diferente. A gente tem um reservatório então de águas pluviais de uma das nossas torres, que é justamente para a gente fazer a limpeza das áreas comuns. Então, além da permeabilidade do solo, tem parte dessas águas da chuva que a gente coleta, a gente armazena, e a gente usa elas depois para fazer a limpeza das áreas comuns, que a gente vai falar mais adiante. Então também para reduzir o custo do condomínio, né, com gasto de água, tendo em vista que a gente tem muita área de lazer, nesse sentido. Beleza, ficou um pouco mais claro, acredito, né, porquê da importância dessa parte mais permeável ali. A gente fez um gancho também falando um pouco ali das áreas verdes junto ao estacionamento, né? De que forma isso vai ficar distribuído ali, Fábio, dentro da parte de estacionamentos ali? A ideia é, ao longo do empreendimento, é tentar criar uma praça mais linear, assim, um parque linear. Então, dentro do estacionamento mesmo, entre os carros vão estar posicionados árvores, canteiros, né? Para trazer esse lado mais natural
um ambiente que geralmente tem a conotação de metal e concreto, né? Então é quebrar isso da forma mais natural possível, que é trazer a natureza, trazer o que Santa Cruz tem de melhor, e o que o Vini, quando ele quis adquirir aquele terreno, foi o que ele se encantou, né? É pela natureza. Então a nossa intenção não é para ir lá e fazer uma ruptura e botar um empreendimento, é tentar levar as pessoas mais próximas à natureza possível. Tem uma questão de funcionalidade também, a gente coloca alguns canteiros, né, entre tantas vagas, vem um canteiro e tal, com uma árvore, e a questão de funcionalidade de ter sombra para os carros também, né? Junta toda essa parte que o Fábio falou também, a parte funcional. Bacana. Nós vamos ter então 2 espaços para lavagem de carro, né, de car wash, como a gente fala, e isso vai estar localizado próximo aos estacionamentos, acreditamos, né? Sim, porém ele está na sequência do estacionamento, porém ele está previsto numa parte um pouco mais isolada. Por quê? Porque, exemplo, a pessoa vai lá, vai estacionar o carro, vai lavar, vai com mangueira para não molhar os outros carros, incomodar, para ter um espaço também para a pessoa abrir a porta, abrir o bagageiro, né, ter um espaço mais confortável. A gente colocou um pouco mais isolado, mas é em sequência do estacionamento. É importante lembrar que esse espaço ele tem todo um tratamento ali para recolhimento dessa água, coisa e tal, né? Água com sabão, água com... Né? Exatamente, né? Então, para ter esse lado de sustentável, né? Então temos que ter esse cuidado, né? Para tentar preservar a natureza o melhor possível. Perfeito. A gente traz essa ideia assim de grandes centros, né? Porque de certa forma a gente sabe que na rotina, na correria, às vezes falta tempo, né? E o fim de semana, por não ter disponível um lugar onde possa estar aberto, um domingo, alguma coisa assim, tu quer ter aquela comodidade de lavar o teu carro, o espaço está ali, ele é próprio para isso, não precisa ser algo improvisado dentro do condomínio, né? E é uma coisa que vai agradar praticamente a todos os moradores, porque é difícil alguém que vá morar lá e não tenha o próprio carro, né? A gente tem também um cuidado muito grande com o paisagismo, já veio sendo falado isso em relação às outras áreas, como o estacionamento, por exemplo, mas vamos conversar um pouco mais sobre o paisagismo como um todo agora, principalmente depois dessa ideia que a gente tem de trazer um pouco do verde da região para dentro do condomínio e não quebrar ele, né, como se só chegasse lá e jogasse uma carga de concreto dentro do empreendimento, né? O que vocês buscam com esse paisagismo mais interno, assim, pessoal? Todo empreendimento nós buscamos ir melhorando cada parte dele, né? E eu acredito que o Vivales ele já um amadurecimento bem grande no desenvolvimento de um produto para entregar para a família, né? A CBA ela tem esse cuidado, né? A CBA e Vivacorp de tentar levar um produto direcionado para o público brasileiro, né? E nós da The House tentamos converter isso da melhor forma possível em desenho, né? E nós acreditamos que o Vivales foi onde que casou, né, melhor essa conexão das ideias, né? Então, o paisagismo ser colocado de forma correta, as áreas de lazer de forma correta, o posicionamento dos prédios para ter a parte de insolação de forma correta, né? Então, é um amadurecimento do desenvolvimento de todos os produtos até hoje dentro da Vivacorp e CBA. Eu acho que isso é outro ponto, né? Assim que eu vejo que acaba sendo único também, né? Se tu não tem um terreno daquele porte, daquele tamanho, tu não consegue, né, dar tudo isso que a gente pode dar para o morador, né? Tu poder trazer toda essa área comum e trazer todo esse verde, só permite isso porque o terreno aí tem 15, 16 mil metros, né? Então é outro ponto assim que quando a gente procura terreno, a gente gosta de olhar terrenos aí que a gente possa oferecer realmente alguma coisa a mais, né? E não só isso, o terreno a gente acaba não produzindo tudo que ele pode produzir, né?
A gente não adensa demais o terreno, então a gente deixa parte do terreno para as pessoas mesmo, né? Tu acaba verticalizando mais para sobrar mais vida, né? Sobrar mais terra, sobrar mais verde, sobrar mais áreas para as pessoas. Então, ao invés de tu espraiar um empreendimento, pegar aquela quantidade de unidades que nós temos lá e botar ele tudo ao longo do terreno, a ideia é sempre verticalizar, adensar em alguns locais para sobrar o que tem de melhor o lugar que é o verde, né? Que é a terra. No fim das contas, o resultado de entrega final ele vai não só de um apartamento interno com qualidade, com bem-estar, mas em si numa entrega de área comum que se assimila realmente àquilo que a gente vai falando, ó, a um resort particular, a um condomínio clube, né? Realmente é algo à frente do que a gente costuma ver no mercado. Né? Fazendo um gancho nessa parte, eu acho importante ressaltar que a The House sempre pensa, então, junto ali com as áreas comuns, a gente sempre vê que o projeto é pensado com os canteiros, né? Já pra gente espalhar esse paisagismo em todos os lugares. E posteriormente a gente sempre faz a contratação de um projeto de paisagismo para que especifique a vegetação para cada um desses espaços. Então, a gente não vai plantar, por exemplo, ali na parte onde a gente tem os estacionamentos, a gente não vai plantar uma árvore em que a gente, sei lá, cai alguma fruta que vai manchar carro, não, tudo isso é pensado. Tanto é que a gente já faz questão de trazer sempre um projeto específico para detalhar então quais são as plantas que vão, né, para que isso, né, não seja só entregue naquele momento, esteja bonito, mas que possa ser mantido pelo condomínio, pelas pessoas durante toda a vida do empreendimento. Eu acho bacana também ressaltar que além de todo esse paisagismo horizontal que a gente vai ter no terreno, né, a gente vai ter um paisagismo vertical nas fachadas, então isso traz mais próximo do apartamento, né, do morador, então um jardim, então isso é muito bacana também desse projeto. Imaginem assim que a gente recebe o terreno no estado natural, né, cheio de vegetação, então a gente precisa ali trabalhar uma implantação de uma forma em que a gente não simplesmente suprima toda a vegetação para botar prédio, para botar estacionamento. Então a verticalização ela é uma estratégia para que a gente consiga manter bastante paisagismo ali no terreno. E esse paisagismo ele tem que ser disposto também de uma forma de que haja equilíbrio. Exemplo, não dá pra gente fazer um estacionamento todo seco, sem vegetação, aí do nada tem uma massa vegetativa. Então, tem que haver uma transição desse paisagismo, um equilíbrio e, enfim. Esse cuidado, no fim das contas, né, Rafael, é o que dá aquele toque de refino, aquela coisa mais requintada, né, que não é só jogar um monte de arbusto verde num canto lá e chamar de paisagismo, né. Exatamente. Então esse projeto em si, ele tem todo esse cuidado, tá. A gente já havia falado ali um pouquinho antes, né, sobre as vagas dos bicicletários, que vão ser junto às vagas do estacionamento, né, então fica esse gancho aqui também pra gente comentar novamente. Porque além do bicicletário em si, a gente vai ter um espaço interno que é a própria oficina de bike, né? Onde a gente vai ter um espaço onde a pessoa vai poder dar o básico da manutenção para o equipamento ali, para a bicicleta, né? E manter ela sempre funcionando. Da onde veio essa ideia assim, de trazer esse espaço para dentro do empreendimento? A bicicleta, ela é um meio de transporte que hoje ela está difundido mundialmente, né? Então, nós levando esse tipo de produto para dentro do nosso empreendimento, isso fomenta mais os órgãos públicos da região, incentiva, né, realmente a desenvolver mais ciclovias. Então, quando o próprio empreendedor ele começa a criar, fomentar isso, ajuda como um todo o desenvolvimento da cidade, né? Porque as pessoas acabam pensando melhor. Então deixar realmente de utilizar o carro o mínimo possível para tentar usar outros meios modais, né? Então a bicicleta seria um gancho para isso, né? E o empreendimento ele está próximo da cidade, do centro da cidade, né? Então a maioria das pessoas consegue fazer esse deslocamento ali para o trabalho com a bicicleta, e com o uso da bicicleta tu tens que ter
um local que tu possa fazer a manutenção da mesma, né? Perfeito. Então, por isso, essa parte de oficina e o bicicletário está tudo conectado. Exatamente. Só para também deixar comentado, a gente tem das 280 vagas de veículos, também temos 280 vagas para bicicleta, né? Então, além das vagas ali que a gente vai deixar junto às vagas de estacionamento, a gente vai ter 2 pontos, tanto do primeiro acesso quanto do segundo empreendimento, que a gente vai ter um espaço específico também de bicicletário, além, né, dessas vagas que podem ser junto às vagas de veículo. Perfeito. Só Então, para se a pessoa tiver 2 bicicletas do filho em casa, da esposa, tem como ter mais de uma bicicleta. Exato. Até E porque se essas- for sair final de semana lá para andar e tiver com pneu murcho lá, vai ter. Vai ter um Exatamente. lugarzinho para dar uma mão ali. Se receber visitas, se o cara chegar de bicicleta, vai ter um lugar pra guardar a bicicleta. Exatamente. De certa forma, às vezes a gente se coloca no lugar assim de morar ou não num apartamento por ser um espaço menor para quem vem de um padrão de casa e aí não entende o quão útil pode ser um espaço onde tu possa dar manutenção na bicicleta, porque tu não vai levar ela para dentro do teu apartamento para fazer isso, né? Então a gente pensa nesse detalhe do bem-estar, nesse detalhe da comodidade nos projetos que a E gente tem uma entrega. coisa, né? Quando a gente vai sair com a bicicleta no final de semana, é sempre quando tá com problema. O problema só acontece quando tu vai pegar ela pra andar, né? Aí a rodinha da bicicleta da filha ali que tá solto, o banco que tem que regular e tem que aumentar. Aí Então tem que isso é abrir um- o porta-malas, levar a bicicleta no posto para encher o pneu. Não, né? aí não Uma cabe, função, aí é uma cara. função. É bem por aí mesmo, então é comodidade, né? E pessoal, a gente vai entrar agora num dos pontos mais importantes da live aqui e talvez até acho que um dos mais extensos, que é falar de área de lazer, tá? Até agora a gente vem falando de comodidade, vem falando de paisagismo, de segurança, mas a gente bateu muito em cima da tecla de área de lazer, né? Porque realmente é o diferencial que a gente vai entregar no empreendimento. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os 2 playgrounds ao ar livre. O que vocês podem nos dizer sobre isso? Eu acho que ao longo de toda a nossa conversa aqui, a gente focou sempre nessas áreas, né? na área de convivência, né? E principalmente pensando na família e nas crianças, né? Então, toda vez que nós desenvolvemos os nossos projetos, a gente foca, né, nesse núcleo familiar. E na família nós temos crianças e a criança precisa dessa descontração, precisa dessa interação entre elas, né? E o playground, ele faz parte disso, né? Então eu tenho o meu pequeno, ele tem 2 anos de idade, cara, se eu não levar ele num final de semana para brincar, na outra semana ele me quebra dentro de casa, né? Então, cara, faz parte da minha casa, faz parte da minha rotina e eu acredito que isso faz parte da rotina de toda a família. Perfeito, e ter um lugar ali seguro, onde de certa forma a criança, dependendo da idade, vai ter o acesso sozinha até o playground, né? Porque está dentro de um condomínio fechado, um condomínio com segurança. Isso traz uma tranquilidade bem maior também para quem é pai, né? Pensando por esse lado. E a gente separa estrategicamente em 2 playgrounds, não concentra só em um, para a gente ter também uma proximidade maior, um playground com proximidade bloco A e a bloco B, e outro playground com proximidade a bloco C e bloco D, para não precisar alguém que mora no bloco D se deslocar até a outra ponta do terreno, dado que a gente tem bastante extensão, né? Ou vice-versa. Então fica muito mais funcional também nessa parte. Mas caso tenha que fazer, não é um problema também, né, Rafael? Daí usa a pista de caminhada, que vai É, passar por ali, exatamente, vai até lá outra área, bem então... atrativo. A gente também deu uma quebrada nessa questão da extensão do terreno, né, trazendo essa possibilidade, né, de tu ter ali dentro um local onde tu vai fazer uma caminhada, vai circular por praticamente toda a área do empreendimento em si, né. E por se tratar de criança, com certeza ela vai querer ir no outro. Não vai querer... Já tem mais essa ainda, né? Então fiquem preparados. A gente tem também um cuidado muito grande hoje com os bichos, né, pessoal? Porque a gente não imaginaria fazer um empreendimento onde não fosse pet friendly e ter um espaço controlado para que as pessoas também possam levar o seu bichinho que faz parte da família hoje, para algumas pessoas, tanto quanto um filho. Então a gente tem esse cuidado também, né, Rafael? Exatamente, com certeza. E aí a gente dispôs junto os playgrounds para ficar como se fossem 2 núcleos ali centrais em meio às torres, né? Perfeito. Nesse local a gente geralmente entrega
com alguns acessórios ali que favorecem a interação entre os cachorrinhos, enfim, que tenha um espaço fechado e seguro para que eles possam estar ali também, né? E isso tem favorecido bastante as famílias que querem ter um animal, mas por morar em apartamento desistem. Né? Tendo esse espaço no condomínio, aquilo ali se torna uma extensão do apartamento para tu poder deixar o bichinho num lugar maior, mais aberto, diferente, né? Descarregar energia, né? Então isso ajuda bastante. A gente tem também uma gruta, foi inspirada e pensada assim, muito nessa parte, digamos assim, cultural ali da região, né? Por ser uma região que mistura várias etnias, várias religiões, várias crenças diferentes. A gente trouxe essa gruta que visa ser um espaço sem uma religião específica. É mais ou menos essa a ideia? A ideia é tentar abraçar o maior número de pessoas possíveis, né? E nós acreditamos muito que cara, basta tu querer bem alguém, tu já tá exalando isso, entendeu? Então a fé em alguma coisa, né? Para mim, basta tu tá respirando ali a natureza, tu já estás querendo absorver alguma coisa boa de algum local, né? Então a gruta nada mais é de um ponto onde tu possa ir lá refletir, pensar na tua família, pensar em ti mesmo, né? Então é um espaço que nós criamos pensando na pessoa e tentar lá e colocar tudo que ela tem de ruim às vezes, né, que acontece durante o seu dia e ter um espaço mais seu. Perfeito, a ideia é trazer um espaço assim com uma certa espiritualidade, digamos assim, né, mas que cada um se sinta à vontade para ir lá agradecer, descarregar um pouco de energia, né, trazer um pouco dessa parte de reflexão mesmo para dentro da rotina, geralmente é corrida, né. Então a gruta é um espaço que a gente pensa em entregar também no condomínio. A gente tem uma pegada assim que eu acho que é uma coisa bem inovadora para a região, que são os fireplaces, né? Que são 2 distribuídos estrategicamente também. Vindo dessa cultura onde a gente adora lá no sul tomar chimarrão, comer bergamota, ficar no sol e esse tipo de coisa, de dar aquela lagarteada boa, eu acho que vocês tiveram uma ideia muito boa aqui, sabe? Nesse sentido, porque eu acho que vai ter muito valor pro pessoal isso. Sempre quando a gente começa um projeto, a gente estuda os condicionantes do local, estuda a cidade, né? Então, a questão ali da gruta, a gente percebeu que Santa Cruz, a religião lá é muito forte. Em questão fireplace, é uma cidade que faz frio, né? E que se tem o hábito ali de estar fora de casa tomando um chimarrão, então por que não pode ali estar com os amigos tomando um chimarrão em volta do fireplace? Então, totalmente voltada pro uso de acordo com a questão cultural, a questão dos costumes na cidade, né? Vai estar passando na tela aqui a imagem do que a gente pensou sobre esse espaço de fireplace, que é uma coisa nova, pouca gente conhece, mas no fundo da história é aquele sentimento bom que a gente tem às vezes de ir para o meio do campo, acender uma fogueira, fazer uma roda de conversa. A gente quer trazer isso para um ambiente controlado dentro do empreendimento, onde a pegada vai ser essa mesmo. Fazer um fogo, sentar com os amigos em volta, tomar um chimarrão, comer uma bergamota, enfim, curtir um pouco daquele calor ali dentro de uma roda de conversa, que geralmente a gente evita no inverno em função do frio, por não ter um ambiente bacana para fazer isso, né? Então, a intenção dessas áreas comuns, né, ela te dá o suporte de casa mesmo, né? Então, tu acaba tendo o apartamento para tu viver a tua vida mais íntima ali, mas o condomínio é a extensão do teu apartamento, é toda a tua casa, né? Então, se tu gosta, quanto mais tu gosta de estar usufruindo daquilo, mais tu cuida. Então, aquilo tem que fazer parte da cultura, né? Então, ele tem que fazer parte da sua cultura, né? Então, como tu mesmo mencionou, eu gosto de tomar chimarrão, eu gosto dessa proximidade com o fogo, né? Porque faz muito frio. Então, nós não podemos dar as costas para isso. Na verdade, a gente tem que trazer isso pro empreendimento, pro que a gente almeja para as pessoas, né? Para poder cada um se sentir parte do local mesmo. Perfeito. De certa forma, a gente botou no colo do pessoal aqui um desafio, né? De trazer os manezinhos, pensar nas ideias que os gaúchos vão gostar lá no sul, né? Mas eu acho que essa conversão de ideias, assim, essa
batida de cabeças diferentes, assim, que fazem com que a gente consiga entregar um produto novo na região realmente, tá? Florianópolis é a segunda casa dos gaúchos, né? Então, quase tem mais, né? Hoje eu acredito que está ali, está parelho. Então nós conhecemos muito bem, né? E nós temos os nossos gaúchos aqui do Oeste, região de Santa Catarina, essa parte do Oeste ali, ela tem a cultura gaúcha, então a gente conhece muito, assim, né? E a ilha, na verdade, ela tem essa pegada mais praiana, né? Mas nós temos uma proximidade muito grande com a cultura de vocês. A gente conhece de perto e gosta da cultura, né? Perfeito. Então não é... Até porque tem que aprender a gostar, a gente tomou conta da cidade, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Mas falando de gaúcho, falando de tradição ali para o que é comum para nós lá, né? A gente tem vários espaços de confraternização, tá, pessoal? Um deles é a área de parrilla, onde a gente gostaria de trazer uma coisa mais temática, mais própria para esse tipo de churrasco, né? Qual foi e aí deixo o gancho para vocês já falarem das outras áreas também, fiquem à vontade, mas qual foi essa ideia, assim, de conseguir atender vários públicos diferentes com festa, com essa temática, assim, vamos reunir, vamos curtir, vamos fazer uma festa? No final do ano passado, eu fui passar a virada do ano no Rio Grande do Sul. Eu fiquei próximo ali à Lagoa dos Patos, eu não me lembro o nome da cidade que eu fiquei, mas eu fui com motorhome, fiquei num camping, tá? E antes da virada do ano, tipo dia 30, o camping tava vazio, assim. Tava sem ninguém, assim, totalmente vazio, pô, tava feliz pra caramba, assim, porque, pô, tava curtindo com o meu pequeno, né? E dia 31 também. Aí tinha um outro motorhome ao meu lado, assim, que era um gaúcho, ele assim, pô, tu não conhece aqui, dia 1º, isso aqui vai estar lotado. Assim, como assim lotado? Tá vazio o negócio, não tem ninguém, né? Cara, do dia 1º começou umas 6 horas da manhã. Começou... A gauchada toda começou a descer. Assim, mas o que me chamou mais atenção, cara, foi a quantidade de família. Era tudo família, né? Era pai, mãe, avô, bisavô, filho, trazendo o churrasco pra borda ali do lago, assim. Pô, cara, eu fiquei emocionado, assim, em ver aquilo, né? Como a família tem essa tradição do churrasco, de estar unido, todo mundo junto, né? E confraternizando, e não era uma família, era a borda do lago inteira, assim. Cara, eu fiquei assim, pô... Aquele perfume de churrasco tomando conta. Florianópolis, assim. ele não tem isso, não tem? Tu não vê essa família, todas as famílias no mesmo local, fazendo a mesma coisa. Cara, era fumaça de churrasco pra tudo quanto é lado, eu tava feliz de estar ali. E eu era o único que não tava fazendo churrasco porque tava comendo macarrão. Não te avisaram que tava comendo macarrão com linguiça. Entendeu? Então, pô, eu acredito que é nisso que a cultura de vocês espera, assim. É esse contato, assim, essa aproximação das pessoas, né? Eu acho isso muito legal também, que na minha visão, o pessoal do Rio Grande do Sul dá um banho nisso, né? Que é a parte de levar as tradições para frente, né? E ter orgulho da identidade. Então isso aí é muito bacana. Então a gente conseguir buscar meios de fomentar essa preservação, né, da cultura, da tradição, é muito bacana. Então, dentro do terreno ali a gente tem área de parrilha, a gente tem as churrasqueiras próximas à piscina, um pouco mais afastado, para ser totalmente voltado ao uso de lá, né? Então, de uma certa forma, né, pessoal, a ideia aqui do empreendimento é fornecer mais de uma área onde as pessoas possam manter forte essa tradição para nós, né, gaúchos, que é reunir a família e fazer churrasco, reunir os amigos, né? Então a gente vai ter essa área de parrilla, que é uma área que vai ficar no quiosque, né? Ela é mais externa, me corrijam se eu estiver errado. Tem tanta área lá de lazer que a gente está aprendendo um pouco junto aqui como é que funciona a distribuição do empreendimento.
A gente vai ter 2 churrasqueiras e essas vão ficar naquele salão de festa próximo à piscina, em frente à piscina infantil, né? Que é uma coisa que a gente teve esse cuidado também, que era trazer não só uma área externa de churrasco, mas algo abrigado, algo interno, né? Mais, como vocês podem ver na imagem que vai aparecer aqui, bem equipado, mais completo, né? Vamos falar um pouco agora sobre as áreas internas, né, de lazer que vão estar dentro dos blocos do empreendimento. Mas antes eu acho que vamos começar um pouquinho sobre o nosso... Esses espaços de churrasqueira, eles não são nada, são externos, isso? Tem 2 que são dentro da área daquela salão de festa na beira da piscina. Eles são cobertos, né? Só que são junto da parte da área de lazer. Eles estão no mesmo nível ali onde a gente tem a piscina infantil e adulto. A gente tem esses tem dois... mesas e tudo mais. Exatamente. Completo o ambiente. E ele na verdade, eles são 2 espaços de churrasqueira que pode ser um único, né? Pode tanto ter dois grupos de pessoas, 2 famílias, cada um usando um deles, como é mais gente, gostaríamos então de usar todo o espaço para uma única comemoração, enfim, né? Tem essa possibilidade de usar o espaço como um todo. E temos o 4º espaço, digamos assim, de confraternização voltado para comida, que é o espaço gourmet. Também, né? Que vai ser entregue um pouco diferente, né, Tainá? Na verdade, tem bastante, né, áreas dessas áreas pra gente fazer festa, digamos assim, dentro do empreendimento, bem separadas ali em todo o comprimento do empreendimento, assim como o Rafael até comentou, a gente, né, prezou em dividir essas áreas comuns um pouco em cada torre, né, de forma que ficasse próximo de todo mundo, né, além da parte central, que é onde a gente tem a maior área ali, que a gente vai falar mais adiante. Mas esses espaços, então, de comemoração, de festa, de junção de pessoas, então a gente vai ter os 2 de churrasqueira, junto à área da piscina. A gente vai ter esse espaço de parrilla, que ele fica, na verdade, ao lado do salão de festas adulto, que a gente chama, que vai estar ali embaixo da torre B. Daí na torre D a gente tem um espaço... É na torre D? A gente tem o espaço da área gourmet. Que daí sim, também é mais um espaço né, para reunião de pessoas e tudo mais, mas aí ali a gente já vai ter algo com sofás, a gente vai ter já uma cozinha mais gourmet, né, que a pessoa que estiver ali trabalhando, fazendo a comida, enfim, para as pessoas, já vai estar junto com o pessoal que está participando da união ali do grupo. Cada um tem uma proposta um pouco diferente, mas todos com esse objetivo de unir pessoas, né, e fazer comemorações. Perfeito. Na torre C, o espaço gourmet. Na torre D é o salão de festas kids. E que já vale... Corta essa, tá sendo Não, eu acho que é bacana, já que tu trouxe, não precisa cortar não, porque como eu falei, o empreendimento é tão grande, tem tanta área de lazer, que a gente de certa forma está aprendendo ainda aonde fica cada coisa, mas eu já gostei do gancho, porque a gente pode falar do salão kids, né? Porque além de tu ter um espaço para fazer um churrasco, fazer uma festa adulta, comemorar um aniversário, uma formatura, enfim, os motivos provavelmente não vão faltar, a gente quer ter um salão de festa específico para festas de criança, um salão de festa kids. Esse salão a gente já vai fornecer assim, com toda uma estrutura pré-pensada já, digamos assim, para ter uma festa de criança colorida, animada, feliz, né? O que minimiza também essa busca sempre de que vai fazer alguma comemoração, ter que sair, buscar um salão externo, enfim, vai ter uma área pronta, né? Sim, exatamente, um salão de festa kids na torre D daí, né? E próximo ao playground, né? Então junta ali a festa, que as crianças podem estar ali perto ainda e ir no parquinho com os pais próximos, sem se deslocar muito do salão de festa. E ainda assim vai ter outro playground lá na torre A e B, para caso a criança não queira ir ali com várias outras crianças que não conhecem também, tá? Enfim. E junto desse salão de festas kids, a gente tem o espaço baby, né? Que daí são para as crianças mais novas ainda, que não teriam condições ali de brincar no playground, né? A gente tem o espaço baby, que é coberto, junto ali ao salão de festas kids, que daí é voltado então para essas crianças ainda mais novinhas. De certa forma, então, vai ter, pelo que nós estamos falando aqui, né? Vai poder estar acontecendo, vou poder estar recebendo uns amigos, fazer um churrasco na beira da piscina. Enquanto isso, tem a possibilidade de outra família estar usando outro espaço, porque eles não são juntos, né? Exatamente. Eles são separados. Então, pode ter várias famílias no domingo comemorando eventos e tamanhos de festas diferentes. Eu acho que isso que é
Então, que é a o gente bacana. trabalha a integração dentro do empreendimento como um todo, mas também dá privacidade para os moradores, né? Perfeito. Então, de certa forma, dá para falar com propriedade, assim, que a gente vem com um espaço de lazer que dificilmente seria encontrado em alguma casa de aluguel ou algo nesse sentido. Primeiro porque ele é dentro da própria casa de vocês, digamos assim, né, nesse espaço de condomínio, e ele une toda essa parte, desde um salão de festa temático, a um espaço baby, a um playground externo que dá suporte para todo esse salão. Eu acho Entre outras áreas. legal a gente entender um pouquinho mais o que é o espaço Kids, qual é a diferença do salão de festa e o espaço baby, o que muda. Eu acho que é o tipo da brincadeira, né? É o que a gente entrega. Por exemplo, o espaço baby, né? Aproveitando o gancho, todos esses espaços são entregues mobiliados, né? Então, tanto o salão de festas ali para fazer a comemoração do aniversário já teriam as mesas, cadeiras, tudo isso pronto, né? Entraria realmente só com uma decoração para uma comemoração. Mas do espaço baby, acredito que seja a questão do que vai estar disponível, além de ser um lugar fechado, em que tu vai ter um monitoramento mais de perto da criança, né, que seriam as pessoas que estão ali no salão. Seria para criança de 0 a 5 anos. Brincadeiras mais, sei lá, sutis, talvez a palavra, para desenhar. Coisinhas baixinhas, mas para crianças. Exato. Aquela fase que a criança não pode brincar sozinha, sem muita supervisão, exato. ele vai ter um espacinho ali com mais cuidado, com mais tranquilidade, né? Porque no fim das contas o pai cumpre a função dele na festa, que é tomar uma cervejinha, comer um salgadinho, aproveitar. No fim, a logística do evento é pensada para dar esse bem-estar aí para todo mundo, tá? Então a pessoa não precisa pagar pelo aluguel de festa, vai curtir dentro do condomínio. A criança, ela sempre tenta se desafiar, né? Então, uma criança de 3 anos, se ela vê as crianças maiores de 6, 7 anos brincando, ela vai querer brincar junto, assim. Então, por isso que às vezes tu separar um pouco para limitar, né? Isso também é importante. Então, vai de 0 a 3, 4, o outro aí já tem umas brincadeiras para desenvolver melhor as crianças um pouco mais velhas e assim por diante, né? Então, o mais bacana disso tudo é que a gente tenta dar o suporte para a família como um todo, né? Então, o empreendimento ele é pensado para isso mesmo, né? Para tu tentar dar o suporte para a família, né? E o mais legal disso tudo que o empreendimento, por estar próximo da parte mais central, então nos ajuda mais ainda, né, nessa nossa ideia, né? Então tu tens a tua casa ali com todo o teu suporte e tu tens a proximidade do local de trabalho. E essas festas também podem estar acontecendo simultaneamente, aí 2 famílias, uma com... São 4 espaços diferentes, né, pessoal? Isso quebra muito essa ideia de que condomínio precisa ter um salão de festa e aí disputa-se ali, quem puder consegue usar e às vezes tu tem que sair e fazer algo fora, né? Então a gente quer quebrar um pouco essa ideia de que é um lugar ali fechado, exclusivo, e sim trazer a opção para que todo mundo tenha acesso e possa usar quando precisar, né? Na verdade, 5 espaços, né? Poderia ser 6. Poderia ser 6, né? Que é o conjugado ali, que é o da área de churrasqueira, né? Isso Vamos aí. passar algumas imagens durante o vídeo para ir mostrando. Lembrando que são os espaços fechados, né? Fora todos os espaços abertos. Exatamente. Na verdade, com o paisagismo, com esse pensamento do verde, roda para sentar e tomar um chimarrão vai ter em qualquer lugar, né? Vai ser embaixo de uma árvore bacana, vai ser numa sombra, enfim, espaço de confraternização com certeza não vai faltar. Vamos falar um pouco agora sobre comodidade para o dia a dia, para a vida das pessoas, né? Que é uma das preocupações que a gente traz aqui para o empreendimento também. Vamos falar um pouco sobre a nossa estrutura de academia. Lembra que a gente falou aqui, né, que apesar da gente ter escolhido levar esse empreendimento para um lugar onde proporcionasse mais contato com a natureza, mais verde, mais essa coisa bacana, né, que é essa vida mais leve e essa natureza em si pode nos trazer, a gente gostaria também de trazer para nós dentro do empreendimento esse conceito de que a pessoa não precisa sair de casa para fazer as coisas básicas da rotina dela. Uma vez que ela está dentro do condomínio, que ela chegou do trabalho, aquele momento ali tem que ser um momento leve, um momento acessível para qualquer outra rotina, né?
e a gente vai conseguir entregar isso. Então a gente trouxe uma estrutura de academia. Fala um pouco para nós o que a gente pensa em entregar nesse ambiente aí, pessoal. O espaço de academia ele vai ter os equipamentos, né, para musculação e tudo mais. Tem também um espaço destinado a yoga, né? Então, se a pessoa quiser fazer só, sei lá, alongamento, coisa para mobilidade, ativação, ou meditar, tem ali o espaço para yoga também. E a academia ela ainda tem um espaço externo, né? Se dá um dia bacana e tal, um sol, quer fazer atividade ali um pouco na parte externa, também tem essa opção. Lembrando que nós temos a pista de caminhada ou corrida, né, por todo um empreendimento. Eu acho que é um dos diferenciais, né, que é difícil de tu encontrar isso num empreendimento desse porte. Perfeito. Por vezes, ter um espaço assim é algo que já promove um pouco mais o próprio incentivo a esse tipo de esporte, a caminhada, tu ter uma rotina mais tranquila com a academia, né? Então a ideia do pensamento de todas as áreas aqui do empreendimento é para que fortalecesse essa cultura de ter uma vida mais saudável, uma vida mais leve, esse contato com a natureza que a gente vem frisando, né? Mas a gente pensa em outras formas também de oferecer comodidade, né? Como o Rafael tinha comentado ali, a gente tem o espaço yoga em si, que ele vai se encontrar ali próximo à academia, onde a pessoa pode ter esse contato mais de meditação, mais de relaxamento em si. Uma das áreas que a gente gosta de trazer, então, para dentro dos empreendimentos, né, na verdade é uma inovação dentro do Vivales hoje, além de academias, espaço yoga e toda essa parte de comodidade que a gente vinha conversando, é também uma área de cinema, que é algo inovador pra gente, né? E tá passando as imagens na tela para vocês verem o quão requintado e bacana vai ficar essa área. Mas vocês têm alguma coisa para acrescentar além do básico do que essa área já vai entregar? Qual é a ideia? Vou te falar que eu não me lembro nem como é que tá o cinema agora. A gente tirou aquelas poltronas mais elaboradas e botou uns puffs, né? Essa acho que era a última jogada. Tem poltrona e puff, né? Tem poltrona e puff, Não, o cinema ele é mais um atrativo do empreendimento, né? Ele tem vai ter o conforto natural do que se espera um cinema, mas a gente acredita que o fato de ter o cinema ali e ter adolescentes dentro do condomínio vai ser um gapzinho diferencial ali, né? Porque essas crianças na adolescência gostam de ter um espaço mais íntimo, de conversar, de botar um filme, enquanto o pai está fazendo churrasco, eles não querem estar no churrasco com o pai, querem estar num ambiente com seus colegas e ter a conversa deles, né? Eu acredito que o cinema ele vai atender bem esse público, tá? E de certa forma, parando para pensar por esse lado, né, Fábio, a gente consegue trazer o adolescente em si para um ambiente mais familiar. Ele podia estar buscando esse mesmo conforto fora do condomínio, um lugar fora do controle dos pais, fora do alcance da família em si. Mas só de proporcionar um lugar onde ele consiga ter essa, digamos assim, privacidade, aquele espaço mais seguro pro adolescente em si, já é um ganho para a família toda, né, que mora no condomínio, né? A gente tem também um espaço mais voltado agora para quem estuda ou para quem trabalha, principalmente nessa pegada mais home office, né, que a pandemia acabou trazendo para a vida das pessoas, que é o coworking, né, uma estrutura onde a gente vai entregar algumas bancadas prontas e preparadas para as pessoas chegarem e trabalhar, além de uma sala equipada para fazer algum tipo de videoconferência, alguma reunião mais privada, né, isso tudo vai estar acessível para todos os moradores, né. Além do coworking, tá? A gente quer inovar dentro do nosso empreendimento aqui e trazer algo que é diferente aqui para a região. Eu acho ali, voltando, né, o bacana é isso aí, né? Se a pessoa quer estudar, ela pode sair de dentro daquele ambiente ali que às vezes tem mais barulho, tem mais pessoas, né? E ir para um espaço de silêncio, né? Então, acho que isso é outro ponto bacana aí. E o próprio trabalhar, eu acho, né? Porque hoje, com toda a questão da pandemia, muitas empresas viraram home office e algumas vão continuar, outras até surgiram na pandemia já com esse tipo de trabalho. Então, a gente já tem um ambiente em que essas pessoas, inclusive, podem estar trabalhando dentro do empreendimento. Saindo da sua casa, né? Que seria o seu apartamento, e
podendo trabalhar num espaço todo preparado para esse tipo de situação. Muitas pessoas precisam dessa rotina, né? De sair pro trabalho, né? Então o cowork te ajuda, né, nessa rotina, e não só isso, né? Atender alguém também, ter um local apropriado para atender o teu cliente, né? Então, tu pode ser um arquiteto que trabalha como home office, mas quer atender um cliente, né? Então, tu marca no coworking, né? Então, quando chegar lá na guarita, ela já vai ser direcionado para esse espaço, então tu não precisa trazer essa pessoa para dentro do prédio, para dentro do teu apartamento, né? Então tu direciona por um local de trabalho, né? Então o negócio se torna mais profissional e supre a necessidade dessa pessoa, né? É uma questão de saúde mental, né? Não é saudável tu trabalhar, dormir, jantar, tudo no mesmo ambiente, né? Numa mesma mesa. Atrapalha até a produtividade, então, né? Exatamente, com certeza. E questão de estresse, enfim. Então tu ter um espaço propício para essa atividade fora da tua casa, mas ao mesmo tempo dentro do condomínio, é extremamente importante. E também as áreas de lazer externas ali, a gente tem algumas mesas, elas foram pensadas para isso também, no caso de se pode levar o computador e trabalhar lá, pegando um sol, né, tendo esse contato com a parte externa ali. Perfeito. Tem essa opção. Exatamente. No fim, bem como o Rafael falou, é uma questão de pensamento com a saúde mental das pessoas, né? A pandemia em si, ela deixou bem claro o quão importante é a gente pensar nos nossos espaços internos e fortalecer lugares onde a gente possa produzir mais, trabalhar mais, né? Principalmente quem ficou forçado a ter que trabalhar num espaço fechado, né? Então, para ter essa quebra de rotina, o coworking ali é muito bacana, né? Tu sai de dentro do teu apartamento, trabalha lá, recebe teu cliente, enfim, profissionaliza muito mais a tua rotina de home office, digamos assim, sem precisar sair de casa, que ainda mantém a premissa básica do home office nesse caso, né? Uma outra inovação que a gente gostaria de trazer para o empreendimento, né? De novo, nessa pegada de levar facilidade, praticidade, para que as pessoas tenham poucos motivos para ter que pegar o carro e sair de casa, né? Realmente para fazer alguma coisa, é essa ideia de trazer um pequeno mercado, né? Um mini market para dentro do empreendimento em si. Da onde veio essa inspiração? Eu sei que vocês que vêm de uma cidade grande, vocês têm muito mais essa dor, né? De ter que se locomover até o mercado, às vezes gasta horas em relação a isso. Santa Cruz, ela já tem esse intermédio de cidade pequena para grande já, então isso já vem se tornando uma dor para as pessoas, né? Ter que sair de carro para fazer alguma coisa leva tempo, né? Demanda uma parte preciosa da rotina. Então, da onde veio essa ideia assim, de trazer um mini mercado para o empreendimento? O mini market hoje, ele é uma questão que já está no Brasil todo, assim, as grandes cidades, né, os grandes centros, eles têm, a maioria tem o mini market dentro do empreendimento, né? Bem por isso que tu tá falando, assim. Acho que é uma tendência já. A dificuldade de se tu deslocar de carro complica, entendeu? Às vezes, dependendo dos centros, a segurança também, né? E pensando em Santa Cruz, pensando no Rio Grande do Sul, tem um lado também da cultura que antes tu ia no mercadinho da Dona Joana, entendeu? Como aqui em Floripa também teve um tempo que tu saía do mercado, tu ia no mercado que a dona do mercado era a tua madrinha, né? Então tu conseguia fazer aquela compra na caderneta, né? Que eles dizem. E o mini market ele traz um pouco disso, entendeu? De tu ir lá com o teu celular, com o QR Code, com o teu cartão, e tu vai lá e pega e sai com o teu produto. Ele te dá essa facilidade, né? Então ele resgata um pouco dessa cultura antiga que nós tínhamos, né? Por uma coisa mais presente, né? E te traz toda essa facilidade. É mais uma forma de trazer comodidade, né? Acredito. Praticidade, faltou alguma coisa, né? Tá no domingão lá com a família, fazendo um churrasco, faltou o sal, desce ali, compra, já tá resolvido. Ao invés de brigar com a mulher, pegar o carro, ir no mercado, só que tu esqueceu de um item da lista, tu desce rapidinho ali, pega o pacote de sal que faltou, resolve a situação. Ou já chega cansado depois de um dia de trabalho, não quer sair para ir no supermercado.
Tu tá no cinema, quer tomar aquela geladinha, pô, vai lá Tá ali. brincando, né? Só buscar no mini market ali. Essa é a ideia. Bom, que vai trazer comodidade aqui para o empreendimento, o mini market a gente já entendeu que vai, mas como é que vai funcionar isso mesmo, Tainá? Explica para nós qual é a dinâmica de uso do mini market ali no condomínio. Então, hoje na verdade a gente tem duas formas, né? Isso na verdade já é tendência. Aqui em Florianópolis a gente já vê quase todos os empreendimentos sendo entregues com esse espaço. E a gente tem bastante empresas já que atendem esse tipo de mini market, que são, então, pequenos mercadinhos que funcionam a gente não tem funcionários, né, dentro deles. Geralmente é um aplicativo que se baixa, né, se a gente está falando de tratar com empresas que trabalham com isso. São aplicativos que a gente baixa, que a pessoa usa o próprio celular para ler os QR Codes dos alimentos, depois tem cadastrado ali seu cartão de crédito, cartão de débito, enfim, para fazer o pagamento, e ela faz tudo sozinha, né, dentro desse mini market. Então, essa seria uma das opções que a gente teria para esse local. A outra opção seria a gente fazer uma parceria com um mercado local, né, em que a gente... Só para me entender ali, nesse caso primeiro que tu falou, o produto vai estar disponível a qualquer hora, a qualquer dia da semana, Exatamente. sem ter a limitação de estar aberto ou fechado. É 24 horas por dia. Tendo o produto disponível, ele vai lá e pode comprar. Exatamente. A E pessoa essa mesmo empresa... se serve na prateleira, ela mesma faz o Isso. pagamento do produto, Exatamente. um ambiente monitorado, controlado, né? Exatamente. E essas empresas, então, elas entram com esse, né, por ter o aplicativo para tu fazer toda essa parte sozinha. Mas também pode ser feito com o mercado local, fazer uma parceria com o mercado local, em que se instale então um sistema daí de segurança, né? Vai acontecer da mesma forma, a pessoa não vai precisar ter outra pessoa ali dentro te atendendo, trabalhando. Já é uma coisa comum em grandes mercados, Exatamente, tanto em Santa Cruz ali como em outros lugares, essa questão do self-checkout no mercado, Exato. né? Tu mesmo Funcionaria retira da mesma tuas forma. compras, né? Mais ou menos nessa pegada. Né? Exatamente. Então hoje a gente teria as duas opções, né? Isso com certeza seria levado para uma reunião de condomínio, né? Para se definir o que seria o que o condomínio prefere, né? Se seria pegar uma rede já existente ou fazer uma parceria com o mercado, mas as duas formas funcionam. Lembrando que, como o Vinícius sempre ressalta aqui e nos cobra nos pensamentos de projeto à frente, é que a gente vai entregar um empreendimento daqui a 3 ou 4 anos. Né? Então, o que a gente está pensando hoje tem que ser inovação daqui a 3 ou 4 anos. Por mais que o mini marketing seja algo que não está na rotina da maioria dos condomínios hoje em Santa Cruz, a ideia é trazer essa inovação que está funcionando em outros lugares e largar ali. Porque daqui a 3, 4 anos vocês vão estar carentes desse tipo de inovação. Né? E a gente já quer suprir essa carência desde agora. É isso aí que eu acho que a gente, como empresa, a gente tem que pensar muito, né? A gente não pode fazer um produto hoje que quando o cliente estiver recebendo as chaves, ele vai estar defasado no mercado, né? Então a gente tem que estar principalmente atentos aí a outros países, a outros grandes centros, o que está acontecendo para realmente a gente poder trazer um produto hoje que vamos falar que vai ficar pronto aí em 2025, 2026. Então esse produto tem que estar à frente do tempo, né? Acho isso importante. Finalizamos o mini marketing, vamos entrar nas áreas de piscina. Eu acho que uma das coisas que está todo mundo meio ansioso para ouvir falar aqui, né, é por que, principalmente, que a gente vem falando que o Vivales se assimila a um resort particular, né, porque é um termo que, de certa forma, nem foi usado por nós na primeira vez, a gente tem que confessar. Quando a gente mostrou para algumas pessoas da mídia um pedacinho do que era o projeto, eles já vieram com essa pegada muito forte de resort, porque foi o entendimento que a comunidade teve do projeto quando viu, né? Então a gente se rendeu porque realmente tem que ser parecido com um resort, e eu acho que o que prova realmente esse nosso propósito de entregar algo requintado é a nossa projetos de piscinas, né? De piscina adulto e infantil. Fala um pouco para nós aí, Fábio e Rafael, sobre essa inspiração numa piscina completamente diferente. Não estamos falando de piscininha de fibra, não estamos falando daquela coisa comum que todo mundo vê em condomínio. O que a gente quer entregar para os moradores do Vivales aí? Acho que as piscinas elas já vêm de acordo com a qualidade do condomínio, né? Então a piscina ela está condizente com o produto. Então a piscina de concreto, piscina que vão ter pastilhas. A qualidade é indiscutível, né? Mas o principal diferencial da piscina
né, é saber separar o que é a piscina do adulto, a piscina infantil, né, tu poder estar com a tua família ali em vários ambientes também separados, entendeu? Não ser tudo uma coisa só. Então a piscina ela foi pensada de uma forma para ser o coração do empreendimento, né? Então ela está bem centralizada no núcleo de lazer ali na área central das torres, para tentar exalar tudo isso que a gente está falando até agora, né? O prazer das pessoas estar ali, principalmente no verão, né? Esse contato com a água, com a natureza e a família, tudo no mesmo local. Eu acho que o que eles trouxeram um pouco de resort, né, pro comentário, também tem a ver com o formato, né, da piscina, que foi pensado, então, algumas áreas, que nem o Fábio disse, para trazer mais privacidade, no sentido de ter os banquinhos, né, dá para aproveitar ali a questão da piscina. Em áreas mais altas, que não é tão profunda a piscina, em que a gente fez como se fosse... o que seria o nome? Um sofá dentro d'água, digamos. Exato, Não é bem um sofá, mas é uma área para tu sentar, ter uma roda de conversa. Exato, que é mais dentro da isolado, água, né? entendeu? Então acho que isso que traz a cara de resort. No caso, a gente veio trabalhando com platôs, né? Então a gente vai descendo no terreno com platôs. E como tu falou... O que é platôs, Rafael? Ajuda nós a entender que essa aí tu me pegou também. Então, digamos que a gente tem um grande desnível no nosso terreno, né? E que a gente tem que resolver com rampas, por exemplo, para trabalhar toda a questão de acessibilidade. Se a gente simplesmente vai com rampa e volta, não fica um percurso atrativo, tá? Então a ideia foi trabalhar, ter uma rampa, aí tem uma interrupção, né? Um platô, que aí fica um nível reto com alguma área de estar ali para ter uma atratividade. E aí depois vem outra rampa, outro platô, então a gente vai construindo percursos, né? Não simplesmente, né, só descer e tal, que fica algo cansativo, né? Mas seria um espaço grande, então, todo plano, para quebrar os deslizes do terreno, ter um espaço ali para lazer que está todo num plano só. Exatamente. Então, em vez de ficar um platô grande aqui e outro aqui embaixo e resolver só com rampa, ter um muro de contenção, um paredão, a gente foi suavizando e aos poucos descendo com diferentes platôs, com diferentes áreas de lazer, né? Então, quando chega ali na piscina, é o maior platô que a gente tem, né? Então, como tu falou, é a parte mais atrativa, é a parte que a pessoa vai descendo, é o que ela cria mais expectativa. Então, como é que a gente vai trabalhar uma piscina legal para condizer com todo o resto do empreendimento, né? E atender um público grande, né? Nós temos bastante moradores, então tem que ser uma piscina grande e confortável. Mas se a gente só faz uma piscina larga, grande, quadrada, não fica algo bacana. As pessoas elas tendem a procurar as bordas, né? Então não ficar só ali no meio. Então a ideia foi a gente trabalhar com alguns contornos, com bancos, para criar pequenos núcleos dentro dessa piscina, né? E ter diferentes rodas de conversa, e usar de diferentes formas. Um espaço de praia, com espreguiçadeira, tem tudo exatamente, isso mescla. Várias vontades de uso da piscina mesclam ali, né? E complementando, né, a piscina traz esse visual de resort porque ela tem bastante paisagismo junto à piscina, né? Então isso é exatamente. Lembrando que nosso compromisso, né, é entregar as áreas mobiliadas com todo o requinte que a gente representa nas imagens, com toda aquela ideia bonita, né, de acabamento ali. Então, realmente, a gente tem confiança de que mostra aquilo que a gente vai realmente entregar posteriormente, tá? E aí, com um adendo também, né, aproveitando, já não bastaria aquela piscina adulta linda, maravilhosa que apareceu nas fotos, a gente tem o espaço da piscina infantil que vai ficar bem em frente às churrasqueiras ali no projeto, né, mais próximo aonde a família vai estar concentrada durante um evento, por exemplo, facilitando esse contato direto com as crianças ali, também com essa pegada já diferente, com uma piscina mais bacana para essa faixa etária. Outras áreas importantes que a gente gostaria de ressaltar aqui, né, finalizando já nossa live e indo para um questionamento que a gente teve internamente assim, sobre o que entregar para Santa Cruz em nível de esporte, digamos assim, né? Como somar para a comunidade de Santa Cruz com essa pegada. Fazendo uma pesquisa, né, no local ali, entendendo um pouco mais o que é tendência na região, a gente percebeu primeiro que o basquete é muito forte em Santa Cruz do Sul. Nós temos, né, uma representatividade de basquete a nível nacional aqui nessa região
de Santa Cruz. Então a gente trouxe uma quadra onde ela vai ser mista, né, para a prática tanto de futsal, de esportes com bola mais voltados ao futebol, quanto também para o basquete, né, tendo essa opção de mesclar esses esportes. Aqui a ideia, eu acho que foi justamente trazer uma quadra mais, né, versátil, né, para esse momento. A parte do basquete foi bem o streetball, né? Então é um basquete mais de rua, assim, porque aí tu não precisa juntar duas equipes grandes, né? Então 2 pessoas conseguem já fazer o uso tranquilo dessa área, até uma pessoa só, né? Ir lá e começar a fazer os seus arremessos, né? Perfeito. Na verdade a gente tem 2 quadras, né? Uma voltada pro streetball mesmo e outra daí pro futsal. Além dessa quadra de esporte, né, que a gente pode ter uma mescla ali de basquete, né, entre alguns esportes dessa quadra um pouco menor, a gente tem também a quadra de areia, né, voltando àquela ideia de buscar tendências na região, buscar o que está mais em alta. A gente percebeu que dentro de Santa Cruz do Sul, assim como vários lugares do Brasil, né, o beach tênis é um esporte que cresceu bastante, né, tem vários complexos hoje voltados para essa prática, então a gente gostaria de trazer para o morador a possibilidade de fazer isso dentro do próprio condomínio, né, além da quadra de areia do beach tênis poder ser versátil, né, para um vôlei de areia, para um futevôlei, né, quem sabe no futuro até com goleiras para fazer algum futebol de areia também é possível, é viável, né, dentro desse espaço que a gente gostaria de trazer para as pessoas, né, que é o da quadra de areia. Eu acredito que a gente tenha passado principalmente por todas as partes mais importantes, digamos assim, do condomínio, né, junto dessa conversa com vocês. Eu gostaria de deixar em aberto aqui, se alguém quiser deixar mais algum adendo, mais alguma mensagem em cima de tudo que a gente já conversou, né, dessas áreas de lazer, dessa estrutura de condomínio que a gente quer trazer para Santa Cruz. Podem ficar à vontade se vocês tiverem alguma coisa para complementar. Na verdade, só queria salientar que para a The House foi um prazer, né, fazer parte desse empreendimento, de construir junto com a CBA esse projeto lá para Santa Cruz, porque dentro do escritório a gente viu mesmo o carinho com que vocês estão tendo com a cidade, né, e com as pessoas que vocês vão atender, levando esse produto para lá. Então é importante a gente deixar bem claro assim, o quanto para a gente foi satisfatório fazer parte de toda essa caminhada e chegar até o Vivado. Perfeito. E em nome da CBA também quero agradecer a equipe da The House pela disponibilidade, né? Tem tanto projeto novo encomendado para esse pessoal que eles conseguiram disponibilizar 2 horas para vir conversar com a gente. É quase um milagre, a gente sabe que a agenda é apertada. Então a gente quer deixar aqui toda a nossa gratidão, né, por esse momento bacana que a gente priva muito, né, que é trazer o público para dentro do detalhe do empreendimento, para que ele entenda realmente que a gente veio com o propósito de entregar algo diferente, algo novo. Então toda essa roda de conversa aqui, para quem for consumir esse conteúdo, tem esse propósito, tá? Muito obrigado a todos que assistiram até o final, aguardem porque virão mais novidades e em breve estaremos aí com as vendas e o lançamento a todo vapor em Santa Cruz. Continua acompanhando aí nosso Insta, tem mais conteúdo chegando para vocês. Valeu, pessoal.